Bem, bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite para estar aqui no Codefós e a gentileza e a deferência dos colegas candidatos de Foz do Iguaçu, né? Como foi dito, eu fiz uns cálculos de 10 minutos para cada candidato, ainda antecipei uns 20 do que eu tinha previsto, mas não foi suficiente, cheguei 2 minutos atrasado. Eu faço uso dessa tribuna para referendar tudo que foi dito aqui, com algumas poucas exceções, mas os companheiros e companheiras que aqui estiveram fazendo uso da palavra, apontando as prioridades de Foz do Iguaçu, as demandas de Foz do Iguaçu, a importância de termos um candidato federal aqui em Foz do Iguaçu, basicamente já cobriram praticamente, né, tudo que a gente teria para falar. Esse é o problema de falar por último, né? E também a vantagem de falar por último. Eu gostaria apenas de fazer alguns apontamentos. Obviamente, essa intervenção aqui é destinada ao Codefós e o Codefós fará a divulgação disso. Então, eu, assim como o compadre Valentim, que eu vejo aqui também candidato a deputado federal, estivemos já na CIF, eu fiquei por 12 anos, fomos companheiros no Conselho Superior da CIF. A nossa posição é conhecida, a própria criação do Codefós se deu quando nós estávamos aqui. O compadre Valentim, como um empresário muito bem sucedido, foi para Cascavel um período, ampliou seus negócios, retorna à nossa cidade, conhece bem aqui, sempre participou também. E não só o Codefós, mas o Observatório Social, que para mim também é um equipamento muito importante de gestão, e aí quando eu falo de gestão, não é da gestão pública, mas é a sociedade civil, e eu sou, quem me conhece, sabe da minha história, sabe que eu sou um conselhista de carteirinha, né? O Observatório Social é um espaço onde a sociedade civil contribui com a gestão, botando ali uma lente muito fina em todos os processos, apontando eventualmente algumas questões que no futuro poderiam ser problemáticas para a gestão, já faz o apontamento antes, então contribui com a gestão orientando. E os conselhos, participei desde a década de 90, do Conselho de Saúde, Conselho da Comunidade para os Presídios, de Assistência Social, Conselho da Cultura, são os espaços também que a sociedade civil, assim como a própria CIF, né, que a sociedade civil tem para contribuir com a gestão. E eu falo isso no âmbito municipal e estadual que eu atuei. E isso me trouxe uma bagagem, um conhecimento bastante, eu diria, importante da realidade de Foz do Iguaçu. Vivo aqui desde 79 e sempre participando, sempre atuando. Então, assim, para mim é uma satisfação ver, por exemplo, a Valentina aqui falando com essa desenvoltura, com esse domínio todo, né? Sendo a Valentina egressa de um dos programas que a gente teve a oportunidade de ajudar, de apoiar, né, na área de responsabilidade social da Itaipu, quando eu estava lá à frente na coordenação desses programas todos. Isso é construir uma sociedade. Não adianta, às vezes, a gente falar, eu estive ali, estive lá, tá, e da sua estada por lá resultou o quê? Né? Então, a gente tem esse acúmulo todo. Na década de 90, só para pontuar, nós tínhamos uma situação aqui que era meio complicada, para pegar aqui na questão do eixo da criança e do adolescente, que era a exploração sexual infanto-juvenil. Nós tínhamos aqui os caminhões, como até hoje ficam parados, mas tinha algumas áreas que os caminhões ficavam parados, e as meninas, crianças, algumas, mal entrando aí na sua adolescência, eram exploradas nesses ambientes. Muitas eram levadas pelas mães. Em 94, eu, o Dr. Rui Mugiati, o pastor Omar, que era o presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, a Roselene Link, nós começamos a debater essas questões. E essa era uma questão que ninguém queria debater, porque traria uma imagem negativa para Foz do Iguaçu, que tem o turismo como carro-chefe, naquela época mais ainda, né? Mas nós colocamos isso na pauta. Dessa pauta veio o debate da questão, a OIT se apropriou disso, trouxe para cá um programa, o País Mercosul, que foi coordenado pela Sueli Firman, e depois, na sequência, a Itaipu ampliou sua missão e criou o Programa de Proteção à Criança e Adolescente, então com olhar. Mas para além daquela questão da exploração das meninas e dos meninos também, nós acabamos descobrindo, aquilo era só a ponta do iceberg. Nós acabamos trazendo à tona
uma questão que hoje é política pública coordenada pela Polícia Federal e que Foz do Iguaçu está no eixo do tráfico internacional de pessoas. Eu falo isso só para vocês verem a dimensão de Foz do Iguaçu. E eu discordo do João Morales só nesse ponto, João, quando ele vem aqui dar os dados de Foz do Iguaçu, da sua região, da sua área. Foz do Iguaçu não é isso, e eu bato nisso, nessa tecla, já há muito tempo. Quem olha Foz do Iguaçu, da Ponte da Amizade até Três Lagoas, do Porto Meira até a Vila C, não está preparado para discutir Foz do Iguaçu. Nós somos o coração do Mercosul, não somos um corredor do Mercosul. Aqui, pela Associação Comercial, tivemos emissões empresariais em Rosário, em Iquique, estive no Canadá, para discutir a questão de como a gente agiliza esse processo de liberação de carga, porque o problema de Foz do Iguaçu não é apenas o pessoal que não tem espaço. No Canadá, na fronteira dos Estados Unidos para o Canadá, o caminhão demora 5 minutos para sair dos Estados Unidos e entrar liberado no Canadá seguindo viagem, porque tem sistemas. O mundo hoje não vive mais de pessoas. Não precisa um servidor para cada caminhão. Tem sistemas. Os despachantes encaminham o processo com antecedência. Ele é analisado, o caminhão carrega, chega na aduana, o processo já está todo ok. Digita o código ali, aparece lá, liberado. Tem um scanner em cada guichê, ele vai embora. E aí o bobo aqui, que não cansa de passar vergonha, né? A gente sai do interior, acha que está sabendo das coisas. Comentei com um cidadão que estava coordenando, um canadense que estava coordenando aquela equipe integrada, como a gente tenta fazer aqui, está no nosso projeto, está na perspectiva do Mercosul e a gente não consegue avançar. E não consegue avançar porque não tem alguém lá em Brasília que coloque isso na agenda do governo com seriedade e com prioridade. O cidadão, eu fiz um comentário, foi, mas colocar um scanner em cada guichê nas fronteiras é um custo muito alto. A gente tinha acabado de receber esse scanner aqui, feito um estardalhaço na mídia, quanto custava aquele scanner, né? O cidadão olhou para mim e falou assim, custo alto para a economia do país, veja o nível de consciência do servidor. O coordenador da equipe da Receita que estava ali. Custo alto para a economia do país é um caminhão desse ficar 3 horas parado esperando inspeção. 3 horas é um absurdo para eles, para a economia do país. Não falou da transportadora, do motorista, do dono da carga. Ele está preocupado o quanto isso vai impactar na economia do país. Então são essas mentalidades que a gente tem que mudar. A gente tem que entender Foz do Iguaçu nessa perspectiva. Qual que é o nosso papel no Mercosul? Nós temos no Mercosul o Foro de Cidades e Regiões, Foro Consultivo de Cidades e Regiões, que levanta as pautas das fronteiras, porque o Mercosul é acordo entre países, mas ele acontece aqui. É aqui que nós nos integramos, é aqui que o Mercosul acontece. Nós temos, foi criado o foro para que as cidades e as regiões são estados, departamentos e províncias, possam apresentar suas demandas e levar isso para reuniões de ministros e depois para a cúpula do Mercosul. Foz do Iguaçu tem assento. Nós conseguimos deliberar e colocar Foz do Iguaçu com uma cadeira no FCCR. Pergunto para vocês, alguém sabe disso? Alguém sabe quem que é o representante de Foz do Iguaçu no FCCR? Alguém sabe? Aliás, eu quero saber se a administração municipal sabe, ou se lembra, né, que tem essa cadeira lá. Então nós precisamos ocupar esse espaço, precisamos construir, precisamos de pessoas que entendam a dinâmica. Como que acontece aqui? Os problemas todos aqui, das nossas crianças, dos nossos empresários. A logística, eu acho que já está disputando quase de igual para igual com o turismo, na questão de rendas, e é o que tem mais potencial para ser desenvolvido desde que a gente cria as condições. E quem vai criar as condições? É o governo federal. Foz do Iguaçu é a cidade mais federalizada que tem. E ao desenvolver a cidade, ao desenvolver a economia, você resolve os problemas sociais. Nós fizemos aqui, eu tive a grata satisfação de coordenar o projeto Beira Foz, pegando desde Itaipu até o Parque Nacional. Esse projeto está pronto desde 2012, há 10 anos. Agora, esse ano, em março, que eu vi alguma coisa, que ia ser contratado um estudo de detalhamento de um pedaço dele. Na verdade, é o pedaço que já está pronto, a rodovia. Mas e o resto tudo? Só de ouvir falar desse projeto, eu recebi aqui empresários da Rússia, de vários países, para trazer investimento para cá. Investimentos que vão resolver os problemas econômicos, os problemas sociais. Então, Foz do Iguaçu tem uma dimensão a ser desenvolvida em todos os aspectos.
precisa quem conheça Foz do Iguaçu aqui e conheça Brasília, por onde encaminha isso. E eu tenho essa experiência acumulada nos últimos 10 anos como chefe de gabinete, diretor-geral da Itaipu Binacional. E não vou lá brigar com o presidente. Vocês podem escolher o presidente que vocês quiserem, eu tenho habilidade para conversar com qualquer um.